É com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. E você sabe que enquanto eu cantava essa música, ela é uma música que realmente me faz rezar, gosto dessa expressão, de lembrar que Deus é o meu cuidador. E achei interessante que durante esse momento em que eu cantava, uma dimensão dessa música que eu nunca tinha pensado me ocorreu agora. Que conhecer o meu cuidador, mergulhar no mistério dele, é entender o porquê que ele cuida de mim assim. Isso tem repercussões na nossa vida, é interessante isso. Quando a minha mãe me exige, por exemplo, agora não tanto mais, porque eu já sou um homem mais crescido, mas quando eu era criança e eu estava sob o cuidado absoluto da minha mãe, tinha regras, tinha muitas exigências lá dentro de casa que eu não sabia entender. Só depois que o tempo passa, que você também passa a exercer o papel de cuidador de alguém, é que você entende por que aquele cuidado tinha regras. Porque o amor tem regras. E eu ficava aqui pensando, enquanto cantava, que é muito bom eu ter a oportunidade de saber que a minha vida vai ser um constante processo de conhecer a Deus, o meu cuidador. E que quanto mais eu conhecê-lo, maior será a minha capacidade de compreender o porquê que Ele cuida de mim e como cuida. É a experiência de você deixar de ver como fardo as exigências. É você olhar o cuidado como um dom. Eu já refleti sobre isso aqui. Que muitas vezes, na tentativa de amar os nossos filhos, nós não colocamos regras para eles. E ao não colocar regras para uma criança que carece de regras, nós estamos desprotegendo. A gente até entende que o limite que o outro coloca para a gente poder obedecer é um direito que a gente tem. No momento em que eu não posso obedecer a mim mesmo, no momento em que eu não tenho ainda consciência iluminada o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, é direito da criança que alguém venha orientá-la e mostrar o caminho correto. Minha gente, na vida de fé é a mesma coisa. A gente professar a fé em um Deus cuidador, em um Deus que nos observa porque nos ama, é a gente descobrir o momento em que estaremos limitados por causa do amor. Mas você poderia dizer, mas o amor não limita. Não, não é bem assim. O amor abre horizontes, mas esses horizontes que o amor abre contêm limites. Porque nenhum ser humano pode ser feliz, pode dar conta da existência, se não estiver bem situado nos limites que tem. Eu sei que se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou queimá-la, porque minha pele tem um limite, mas eu posso apreciar o fogo. Eu não preciso tocá-lo. Eu tenho o dom de apreciá-lo, de saber que ele é perigoso para mim, e ao mesmo tempo estabelecer entre a minha pessoa e o fogo o limite necessário da segurança. Na vida é a mesma coisa. Com outros fatos, com outros acontecimentos, quando eu também preciso estabelecer os meus limites, porque me amo, porque tenho uma experiência de cuidado comigo. Todo mundo que se ama, se estabelece limites. Não é só o outro que me coloca limites, eu também coloco limites para mim. É a mesma coisa da regra da convivência saudável, Se eu digo que amo, mas não respeito o limite do outro, eu estou contradizendo com a minha atitude aquilo que eu digo na palavra. Eu não fico prestando muita atenção em quem diz que me ama, ou que me admira, que isso é aquilo. Porque na verdade a admiração, o amor e o respeito, você identifica na atitude concreta, é na prática. A palavra pode ser vazia. Eu acredito no amor da minha mãe, porque eu nunca tive uma experiência com ela, é engraçado isso, que foi de desrespeito comigo. Não, minha mãe me ama de verdade. Eu sei o que é o amor, porque minha mãe me amou um dia e me ama ainda hoje. A experiência humana nos ajuda a compreender o verdadeiro significado do amor, mas que tem limites. Eu estabeleço limites e eu respeito o limite. Eu não ultrapasso aquele território que eu sei que é do outro. Na vida, minha gente, na nossa experiência de fé,
Fazer a experiência de Deus cuidador é você identificar que Deus te ajuda o tempo todo a lidar com os seus limites e com os limites dos outros. Acreditar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Faz com que o nosso coração esteja interessado, então, em mergulhar no mistério e no conhecimento deste Deus a quem me ama, que me ama. E este Deus a quem quero amar também. E é por isso que a experiência humana é sempre uma experiência divina também. E nós não conseguimos nem diferenciar muito o que é santidade e o que é humanidade, porque é tudo entrelaçado. Quando olho para Deus, quando mergulho no mistério do seu amor por mim, eu estou mergulhando também no mistério do amor que eu preciso ter por mim, no mistério do amor das pessoas por mim, porque esta santidade, ela acontece mergulhada na humanidade. E aí a gente descobre que não há oposição, que uma humanidade bem vivida já é o preparo de uma santidade, que já é uma experiência de santidade. Porque no momento em que eu trabalho a minha humanidade com responsabilidade, eu estou me aproximando do sagrado, eu estou permitindo que Deus cuide de mim. Você sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão com muita dificuldade de serem cuidadas por Deus. Você já deve ter se sentido assim. Você conhece alguém que se sente assim? Com certeza. Hoje, é possível que você tenha encontrado uma pessoa assim, que já não sabe mais sentir-se amada por Deus, que já tem dificuldade de sentir-se protegida por Deus. Por quê? Porque já perdeu o amor próprio. Porque já se desprotegeu, já deixou de se cuidar, já se expôs como uma praça pública, como um território baldio, sem muito respeito, sem muitos limites. As cercas foram quebradas, foi profanado aquele ambiente que antes era sagrado. E por que está assim? São muitas as situações humanas. A droga faz isso com a gente, a sexualidade mal vivida, mal experimentada faz isso com a gente, a traição, a falta de amor, o ódio, o rancor, a infidelidade. São tantas as atitudes humanas que quebram as cercas do nosso território santo. E aí, quando estamos assim, temos muita dificuldade de acreditar no cuidado de Deus. Temos muita dificuldade de experimentar o cuidado de Deus. Por quê? Porque há alguma coisa quebrada neste processo humano que dificulta a compreensão da realidade espiritual. É por isso que eu sempre gosto de dizer, psicologia e espiritualidade andam juntas. Uma boa psicologia aplicada faz com que a gente se aproxime de Deus, do mistério. Faz com que a gente reconheça na nossa alma as desarmonias, aquilo que está quebrado, aquilo que está profanado. Por algum motivo permitimos, ou porque fizemos, ou porque permitimos que o outro fizesse com a gente. E aí a conversão passa pela reestruturação dessas cercas. Olho para o território que sou e descubro onde é que fui profanado pelo pecado, pela experiência mal vivida, pela infidelidade, pela traição, pela droga. Olho para tudo aquilo que foi profanado no meu coração, na minha vida, e começo em Deus a reestruturar todas essas cercas. Porque um território precioso precisa ter a experiência do limite, precisa estar delimitado, para que o outro saiba que naquele terreno ele não tem o direito de fazer como se fosse um terreno baldio. Não somos um terreno baldio, somos território santo, cuidado por Deus. Assim como os muros podem proteger uma propriedade, Deus nos protege com o seu amor, com sua misericórdia, e somos todos merecedores dele. Você pode dizer, padre, tem algum pecado que possa retirar isso de nós? Não, absolutamente. Deus nos ama mesmo quando nós estamos na miséria. É a teologia que nos ensina isso. Mesmo quando não merecemos, Deus nos ama,
Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou que o seu Pai, esse Deus que Ele nos revela, Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas e ir em busca daquela que está doente. Mas isso também parece ser injusto. Largar as 99 ovelhas, expô-las ao risco para ir buscar uma única. É só uma metáfora para nos ensinar. Não é lógico isso não. Não é lógico mesmo. Deixar as 99 ovelhas e ir buscar uma que está perdida e expor aquelas ao risco é realmente ilógico. Mas a história não é para ser pensada com lógica. O sentido dessa história é mostrar que a ovelha que está perdida tem tanto valor quanto as 99 que estão bem guardadas. É para a gente ter facilidade de entender que mesmo quando estamos desgarrados, julgados à margem, quando mesmo nós nos desprezamos, Deus continua nos amando. Deus não desiste de nós. E esse é um fator para a gente se reerguer, minha gente. É um fator que deverá ser decisivo para os nossos recomeços. Nossos recomeços devem nascer desta convicção: Deus me ama. Eu não perco isso de vista. E não quero perder. Você sabe por quê? Porque eu sou muito miserável. E para eu saber lidar com as minhas misérias, eu tenho que ter diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, essa certeza: Padre Fábio, Deus ama você. Com todas as suas misérias, com todos os seus limites, Ele não desiste de você. Aí eu começo a viver um processo natural de me querer, de me desejar, porque isso é tão difícil na vida, né? Nem sempre a gente sabe se querer, nem sempre a gente sabe se desejar. É mais fácil a gente se jogar fora e viver um processo autodestrutivo, inconsciente muitas vezes, que nos leva para o fundo do poço, que nos faz viver a pior de todas as misérias, que é aquela que nós nos impomos. Porque nada pode ser mais destruidor à vida humana do que a sua incapacidade de acreditar-se, de olhar-se com otimismo, de olhar-se com desejo. A gente deseja muita coisa, né? Mas antes de desejar muitas coisas, deseje você mesmo. Ame-se. Viva essa experiência de reconciliação todos os dias, agora, neste momento, antes de dormir. Faça as pazes com você, porque fazer as pazes com você é, sem dúvida, dar a Deus a oportunidade de continuar cuidando de você. Fazer as pazes com você é você estar em paz com os seus limites, com as suas misérias, com as suas inadequações, e acreditar que Deus continua de olho em você. Mas um olhar amoroso, um olhar terno, um olhar cheio de futuro, porque é assim que Deus nos olha, com um olhar cheio de futuro. Boa noite, seu Christian. Tudo bem com você? Muito obrigado, viu, pela sua companhia mais uma vez. Nós vamos começar aqui atendendo, lembrando que neste programa você pode falar conosco. 0 operadora 12 31 86 26 00. Aqui você liga, deixa o seu pedido de oração, seu pedido de aconselhamento e pode falar ao vivo com os nossos atendentes, que estão sempre prontos para ouvirem aquilo que você tem a nos dizer. Às vezes você está precisando desabafar, não tem com quem desabafar, a Canção Nova lhe coloca à disposição essas pessoas. 0 operadora 12 31 86 26 00. A Tereza escreveu, eu achei interessante esse questionamento da Tereza, porque eu acho que ele vai servir para todos nós. É uma questão que muitas vezes ela é recorrente. Já encontrei muita gente conflituada por causa disso. Padre Fábio, eu sempre agradeço a Deus por uma graça que eu considero ter alcançada. Há muitos anos eu venho pedindo e há alguns anos obtive. Mas por minha fraqueza, às vezes, Padre, eu sinto que eu perco a totalidade da mesma graça, daquela que eu disse ter alcançado, e volto a cometer o mesmo erro. O erro que cometo, Padre, é contrário
à graça que eu já alcancei. E isso me deixa arrasada do ponto de vista espiritual. Por que fatores externos, Padre, atingem tanto o meu interior, fazendo-me fraca e fazendo-me pecar novamente? Como posso manter-me na graça alcançada? Peço sua bênção e agradeço. Teresa. Teresa não fala de onde é, mas ela apresentou uma questão muito interessante, que na nossa vida espiritual precisa ser bem entendida. Quando a gente faz um propósito de alcançar um resultado, que nós chamamos isso de graça, né? Porque o que é a ação de Deus na nossa vida? É uma ação gratuita, não passa pelo merecimento. Deus concede as graças a todos nós humanos, mesmo quando nós não merecemos. E essa expressão, eu alcancei uma graça, a gente precisa explicar, porque às vezes as pessoas não compreendem bem isso, né? Eu me lembro que quando a minha mãe usava essa expressão, ela estava dizendo a algo muito especial que ela tinha pedido a Deus e que de repente ela percebeu o que estava acontecendo, não é verdade? Alcancei uma graça. Pedi a Deus então a graça de não ter ciúme ou de deixar de odiar aquela pessoa que é tão difícil para mim. E de repente senti que o meu relacionamento ficou mais leve, eu não estou odiando tanto mais e de repente aquilo foi passando, alcancei a graça. Mas lá pelas tantas, aquele ódio que estava adormecido dentro de mim, vem para fora. Não é esse caso, não sei do que se trata, aonde é que a Teresa está caindo, mas a gente precisa saber que toda graça alcançada precisa fazer o dom que Deus nos dá, está sempre amarrado numa tarefa. Por quê? Porque Deus cuida de nós. E quem cuida não dá as coisas sem que ela faça a sua parte. É para saber valorizar o que recebeu, não é assim? A gente não ensina para os filhos da gente que o sacrifício que a gente faz é para a gente saber o valor das coisas? Pois bem, eu recebo a graça de estar vivo. Eu não paguei nada para estar vivo. Eu recebi de Deus este dom. Aí eu preciso fazer a minha tarefa de viver bem essa vida que eu recebi, para que essa graça seja realmente vivida e experimentada com plenitude. Toda vez que nós tentamos fazer uma superação na nossa vida, experimentando essa graça de Deus que nos motiva a ir para frente, desse Deus que nos alivia os fardos, a gente precisa descobrir que nesta atitude de receber, tem também uma atitude de cuidar. Eu recebi a graça. Então eu acabei de fazer uma confissão. Eu recebi a graça de ser perdoado lá pelo sacerdote. Eu saio daquela confissão e vou viver. Não adianta nada eu levar essa graça sem saber que ela tem que ter repercussões na minha vida. O pecado vai continuar sendo para mim uma possibilidade. Porque Deus não vai me livrar das tentações. Deus não vai me livrar das situações difíceis. Porque Ele não pode me infantilizar. Ele me prepara, Ele me concede a graça, e depois eu preciso dar um jeito de administrar as minhas dificuldades para que eu não perca a graça alcançada. Isso é muito interessante, gente, porque coloca a vida cristã dentro de um contexto de muita maturidade. A proposta de Deus para a nossa vida é uma proposta madura. Eu não posso acreditar que Deus vai livrar o meu coração de sentir ódios. Isso é mentira. Deus vai me dar a consciência, Deus vai acender a minha luz aqui na minha cabeça, no momento em que eu estiver vivendo o ódio, no momento em que eu estiver tendendo a fazer uma maldade por causa do ódio que eu sinto, tendendo a agredir alguém, a retirar a paz de alguém, a luz da minha consciência vai me acusar, vai me iluminar, para que eu tenha condições de olhar para aquilo que eu estou pretendendo fazer e descobrir que ali não é o melhor caminho e aquela atitude não é a melhor que eu posso ter. Aí você descobre que essa graça, quando auxiliada pela tarefa humana, gera santidade de verdade, não é?
Quando o ser humano faz um esforço para ser melhor, essa graça de Deus cresce e cresce em abundância na nossa vida. Agora, quando eu negligencio a tarefa que eu tenho para ser melhor, para fazer as coisas de um jeito correto, eu corro o risco de prejudicar a graça que eu alcancei. A gente não pode cair nessa tentação de pensar que a graça alcançada já é definitiva. É igual à saúde, minha gente. Quantos de nós passam por problemas de saúde, quase morre? Eu conheço muita gente que passou por câncer muito sério, passou por um câncer que quase a vitimou, e de repente o tratamento deu certo, os médicos acertaram, a graça de Deus, que já estava derramada sobre nós, encontrou essa ação humana, o cuidado na hora certa, detectou no momento exato, e a pessoa foi considerada curada. Aí depois que a pessoa está curada, ela começa a viver esquecendo que ela recebeu o dom, a vida, a cura. E que depois daquela cura, ela precisa administrar melhor ainda a sua saúde para favorecer que a graça de Deus, naquela cura que aconteceu, possa continuar acontecendo, né? Não podemos isolar o acontecimento da continuidade. Então tudo bem, Deus me deu a graça de ser curado, Deus me deu a graça de uma vida nova, de repente eu escapei de um acidente terrível, sério, então vou administrar melhor a minha vida agora, vou correr menos, vou cuidar um pouco mais de mim. Aí sim, a graça que já nos foi dada encontra uma consciência humana iluminada, consciente de que precisa trabalhar no dia a dia, de um jeito tal que favoreça aquilo que Deus nos deu. A administração da saúde é um exemplo muito simples, mas é bastante revelador a respeito disso. A saúde é uma graça. Deus me deu a vida, então eu agora vou administrá-la da melhor forma. Vou ser consciente, né? Vou fazer de tudo para manter a minha saúde, para poder envelhecer com dignidade, para poder ter um dia a dia saudável. Mas veja bem, Deus não vem aqui viver por mim. Deus não vem fazer as minhas escolhas. Quem faz essas escolhas sou eu. E as minhas escolhas podem favorecer ou não a presença dessa graça na nossa vida. O pecado será sempre um desafio para todos nós. Vai estar sempre ao nosso redor. Deus não pode nos livrar dessa experiência. Volto a dizer, senão Ele estaria nos tratando como se fossem infantis. Não. Fazer essa graça de Deus permanecer em nós, para que a gente viva na graça, é uma expressão de São Paulo, a vida na graça é uma vida de esforços, de lutas e de sacrifício. Porque ninguém pode negligenciar o dom recebido de Deus, ninguém pode achar que o dom recebido já está garantido. Não, nós precisamos fazer no nosso dia a dia, a parte que nos cabe para que essa graça de Deus continue manifestando-se em nós. A luta é de todo dia, toda hora. Ninguém nos prometeu que seria fácil, mas ao mesmo tempo temos a certeza de que Deus está sempre com a gente, sobretudo no momento da nossa fraqueza. Assim como a mãe tem uma facilidade de amar o filho, sobretudo no momento da doença, ela ama o tempo todo, mas no momento da doença o amor é redobrado, o sacrifício pelo filho é redobrado. A mesma coisa Deus com a gente. No momento que a gente está mais fragilizado, o carinho, o cuidado de Deus, eu tenho certeza disso, é redobrado, porque Ele sabe da nossa necessidade. Agora, se a gente está fechado, é possível que a gente nem perceba a manifestação desse carinho. Se a gente não faz o nosso esforço no dia a dia, a gente corre o risco de nem perceber que esse amor está nos amando. A gente precisa abrir os olhos para isso, né? Preparar a nossa alma para a vida mística. Esse é um desafio dos nossos dias, minha gente. Nós corremos o risco de ficar brutalizados. A vida tem ficado muito, muito bruta com a gente. E se a gente permite esse movimento de brutalização, a gente vai perder a sensibilidade de identificar essa presença de Deus na nossa história. Nós não podemos permitir
que essa vida moderna, cheia de possibilidades de comunicação, essa vida muito virtual, ou essa vida dura mesmo, de muita violência, de muita agressão, de muito desrespeito ao ser humano, venha brutalizar a nossa alma e desprepará-la, quase que impossibilitá-la da vida espiritual, que é sempre uma opção muito difícil de ser feita nos dias de hoje, porque a vida hoje nos estimula o tempo todo para viver para fora. É impressionante como hoje a gente encontra gente que vive para fora o tempo todo, que tem muita dificuldade de fazer a experiência da vida interior, e essa é muito necessária.